Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero conversar com vocês sobre essa belezura aqui, David Copperfield, de Charles Dickens. Bem-vindos! Eu quero conversar com vocês sobre David Copperfield, do Charles Dickens. Eu nunca tinha lido nenhum romance do Dickens, esse aqui é o primeiro livro mesmo que eu leio dele. O ano passado eu li Conto de Natal, fiz vídeos sobre o Conto de Natal, eu vou deixar passando aqui nos cards se vocês quiserem conferir. Eu adorei, tá? Vocês vão ver lá no vídeo que eu adorei. Mas eu nunca tinha lido nenhum romance do Dickens, esse aqui é o primeiro. E eu fiquei me perguntando por que eu deveria ler esse livro aqui. Afinal de contas, é um livro que foi escrito no século XIX, tem 900 páginas, pelo menos essa minha edição aqui, que é original em inglês, né? É da Oxford. Ela tem 900 páginas. Esse escritor aqui era inglês, escrevia sobre a Inglaterra, sobre um momento histórico muito específico da Inglaterra no século XIX. Ele falava sobre costumes, né? Sobre a própria sociedade inglesa. Todos os seus protagonistas eram ingleses, pelo menos neste livro aqui, os mais importantes eram ingleses. Então, por que eu deveria ler esse livro aqui, né? Sendo que eu poderia, por exemplo, pegar um livro de história, e aí eu acho que eu teria uma visão histórica, talvez, muito melhor do que um romance, né? E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês, não essa pergunta, por que eu deveria ler, né? Porque eu já li. Eu gostaria de compartilhar a pergunta que me veio depois, né? Que diferença que isso faz? Então, que diferença faz você ler David Copperfield? Bom, eu acho que a diferença é exatamente essa mistura que o Dickens faz. Ele pega esses fatos históricos, né, e mescla com personagens fictícios. Então, ele pega esses personagens fictícios e coloca dentro desse momento histórico muito reconhecível, né? A gente consegue reconhecer, quem estudou um pouquinho de história, consegue reconhecer, e mesmo quem não estudou, tá? Consegue reconhecer esse momento histórico bem específico dentro desse país que é a Inglaterra, né? Vivendo todos esses problemas sociais e econômicos que a Inglaterra estava vivendo. Então, ele pega esses personagens fictícios e dá vida para eles. Dá uma humanidade para esses personagens. Eu adorei a maneira como ele insere dentro do romance a crítica que ele faz à sociedade, né? A crítica social e a crítica à economia, ao funcionamento da economia. Então ele fala sobre a miséria, sobre a necessidade que o povo estava passando na época. Ele fala sobre a exploração da mão de obra, principalmente a mão de obra infantil. Ele fala sobre as condições precárias da educação, sobre a crueldade dentro das instituições, ao mesmo tempo em que ele fala das relações sociais, né? Ele vai falar sobre os relacionamentos humanos. Então, ele vai falar sobre os casais, sobre os amigos, sobre o relacionamento entre patrões e empregados. Ele vai falar também da situação da mulher na sociedade. Esse é um romance de formação. Então, a gente vai acompanhar a história do David Copperfield desde pequeno até a idade madura, idade adulta. Ele vai passar pela escolha da profissão, e aí eu achei muito interessante, porque ele vai falar, o Dickens, né, vai descrever aqui, a Câmara dos Comuns. Eu não sabia como é que funcionava a Câmara dos Comuns na Inglaterra, não no século XIX, pelo menos, né? Ele vai falar sobre as profissões, algumas profissões como advogado e procurador, a diferença entre elas, o que é que cada um faz. Ele vai falar sobre a burocracia, né, dentro dessas profissões, como é que eles lidavam com os papéis, né, com os registros. Então isso ficou muito interessante, eu achei que foi muito didático, só que você não percebe, porque ele vai contando isso através dos personagens, né? Através da vida desses personagens. Então você não percebe que ele está ensinando, você não percebe que você está aprendendo. E é interessante porque ao longo do texto a gente vai aprendendo mais e mais sem perceber que está aprendendo. Porque ele vai contando para a gente
Por exemplo, né, as relações de preços, né, o poder aquisitivo das diferentes camadas sociais. Ele vai falar sobre os problemas estruturais, principalmente de Londres, né, uma cidade bastante complicada na época, com muita gente, né? E tudo isso a partir da vida do David Copperfield e das pessoas que rodeavam o David, que, aliás, gente, é um personagem apaixonante. Quando o David Copperfield é criança, em alguns momentos você tem vontade de pegar esse menino no colo e dar muito amor, muito carinho para ele, porque ele sofre tanto, gente. Nossa, é tão dolorido. E há momentos, quando ele é adulto, que dá vontade de chacoalhar e falar, cara, acorda, né? Você não acorda para a vida, você não está vendo a verdade, né? Então, ele é muito humano, né? E essa humanidade do David Copperfield se estende para os outros personagens. Eles também são humanos. Todos os personagens são muito plausíveis. A impressão que eu tenho é que se eu saísse na rua, né, naquela época, naquela cidade que ele está descrevendo, eu encontraria esses personagens andando, né? Eu seria amiga deles, eu iria na casa deles, né? Eles fariam parte da minha família. Então, esses personagens são muito plausíveis. Isso dá muita verdade ao texto. Se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão encontrar assim, vários canais que fizeram vídeos sobre esse livro. Vão contar a história, vão falar sobre os personagens. Aliás, tem um personagem aí que virou nome de banda de rock, né? Vai falar sobre os aspectos técnicos, sobre a importância literária desse livro. Vai falar sobre alguns detalhes autobiográficos que o Dickens colocou na infância do David Copperfield, que, aliás, gente, vocês podem ver isso num filme que eu assisti no final do ano passado, que chama O Homem que Inventou o Natal. Nesse filme, a gente consegue ver, agora que eu li o romance, né, eu consigo detectar algumas passagens do David Copperfield quando criança, e que foi colocado no filme como sendo passagens da vida do Dickens, né? Então, vocês vão ver aqui no YouTube várias coisas sobre esse livro. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui, que é a resposta, né, da pergunta que eu fiz lá no começo. Que diferença faz ter lido esse livro? Que diferença faz ler David Copperfield? E para mim, que eu tenho certeza, né, a diferença que fez é que nunca mais eu vou esquecer desse livro, né? Eu tenho certeza que daqui para frente, em vários momentos da minha vida literária, eu vou me lembrar do David Copperfield. Ou como referência, ou como referência literária, ou como referência histórica, ou simplesmente porque os personagens desse livro são cativantes de uma tal maneira que eles entram em você. Eles entram em você e você não consegue se livrar deles nunca mais. Você vai levar esses personagens para o resto da sua vida literária. Então, é isso. Eu acho que essa é a diferença. Esse é um livro, gente, que fica. Você lê e fica para sempre marcado na sua veia de leitor, tá? Então, é isso. É isso que eu queria falar para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, curtam o vídeo, apertem o sininho para vocês poderem receber notificações de vídeos que saem aqui todos os sábados, tá bom? Se vocês não são inscritos, agora é a hora de se inscrever e boa semana para vocês!